Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje, a gente vai resolver mais um probleminha envolvendo equações do segundo grau. Nesse caso específico, da nossa equação x² mais 3x mais 4, a gente vai concluir que ela não tem raízes reais. Vamos começar aqui pelo método de completar quadrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar aqui os coeficientes. Nesse caso aqui, o a, que é o que multiplica x², é igual a 1. O b, que multiplica x, é igual a 3. E o c é igual a 4. Então, a gente sabe que como m é igual a b sobre 2a, quem vai ser o nosso m? Vai ser o b, que vale 3, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 3 meios. E agora a gente vai completar quadrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever a equação. A gente não precisa colocar o a em evidência, porque ele já vale 1. Então, bora lá. x² mais 3x mais 4 é igual. Ou seja, a gente só reescreveu a equação. Agora a gente vai somar m² e tirar m². Então isso aqui vai ficar x² mais 3x mais 4, vou até colocar em vermelho, mais 3 meios ao quadrado menos 3 meios ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Tudo isso é igual a zero. Então, agora a gente só vai jogar o 3 meios ao quadrado aqui para frente, né? Para frente do 4, que é para ficar mais fácil de visualizar. Então, x² mais 3x mais 4, na verdade a gente já vai jogar aqui o mais 3 meios ao quadrado, mais 3 meios ao quadrado, né? Mais 4 menos o 3 meios ao quadrado. Perceba que quando a gente soma e subtrai m ao quadrado, mais uma vez aqui reforçando a ideia, a gente está somando por zero. Então é a mesma coisa. Agora perceba o seguinte, perceba que essa parcela x² mais 3x mais 3 meios ao quadrado, basicamente é um produto notável, o quadrado da soma. Por que da soma? Porque o sinal do m foi positivo, aqui a gente tem mais 3 meios. E perceba o seguinte, eu acho até interessante você sempre multiplicar o termo que está multiplicando por x ali, às vezes para facilitar a visualização, por 2 sobre 2. Porque 2 sobre 2 dá 1, então eu estou multiplicando por 1. E aí perceba o seguinte, ó, nós temos o quadrado do primeiro, que é o x², mais 2 vezes o segundo pelo primeiro, ou o primeiro pelo segundo, que é o 3 meios vezes x, mais 3 meios ao quadrado. A gente não faz nada com aquele 4 menos 3 meios ao quadrado, então isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a x mais 3 meios, tudo isso ao quadrado, mais 4 menos 9 quartos. Aqui eu já distribuí, né, a potência. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Tudo isso aqui é igual a zero. Então perceba que o nosso produto notável, x mais 3 meios ao quadrado, vai retornar exatamente o x ao quadrado, mais 2 vezes 3 meios vezes x, que é o próprio 3x, mais o 3 meios ao quadrado. A gente já completou quadrados. Agora, a gente só vai fazer álgebra com outro termo. Lembrando que o complemento de quadrados, ele basicamente transforma uma expressão quadrática num produto notável mais um número, que foi exatamente o que a gente obteve aqui. Agora é álgebra. Então, a gente passando o 4 para o outro lado, que vai ficar menos 4. O menos 9 quartos vai para o outro lado, vai ficar mais 9 quartos. Então, a gente vai obter o seguinte. Teremos, então, x mais 3 meios, tudo isso ao quadrado, igual a 9 quartos, ele estava negativo, foi para o outro lado positivo, menos 4. Agora a gente vai fazer o MMC aqui entre 4 e 1, né? É como se tivesse um 1 ali embaixo. Isso vai ser o próprio 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 9 deu 9, menos, que é o próprio sinal ali, 4 dividido por 1, 4, vezes 4, 16. Então isso tudo aqui é igual a 9 menos 16, que é justamente menos 7. Menos 7 quartos. Então isso implica o seguinte, que x mais 3 meios ao quadrado é igual a menos 7 quartos. Agora olha só o problema. O que a gente fazia depois daqui? A gente aplicava raiz quadrada dos dois lados. Só que raiz quadrada de número negativo não existe. Então, é por isso que não existe raiz real. Ou seja, quando o nosso número, né, aquele número que sobra aqui do complemento de quadrados, ele basicamente passa para o outro lado e retorna um número negativo, a gente não consegue tirar a raiz quadrada.
A gente vai concluir agora, pela fórmula de Bhaskara, que é justamente por aquele delta, o discriminante b ao quadrado menos 4ac, né? Que se esse cara for menor que zero, a raiz dele ali vai ser impossível a gente obter uma raiz real. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo. Bora lá concluir isso aqui para a gente resolver de vez esse probleminha. Ok, gente, agora a gente vai fazer o mesmo exemplo pela fórmula de Bhaskara. Mais uma vez, eu sempre recomendo colocar aqui os coeficientes, A igual a 1, B igual a 3 e C igual a 4, beleza? E aí depois, a gente sempre tem que escrever a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Beleza. Aqui, um ponto interessante. A gente vai chamar de delta, que é o famoso discriminante, né, como sendo b ao quadrado menos 4ac. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro substituir os coeficientes já na própria fórmula de Bhaskara. A gente vai ter então aqui, portanto, né, que x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, porque o a vale 1 e o c vale 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, aqui repetindo, vai ficar menos 3 mais ou menos, raiz de 3 ao quadrado vale 9, certo? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 9 menos 16. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui a gente vai concluir o seguinte, menos 3 mais ou menos, raiz de menos 7. Que é bem similar ao resultado que a gente obteve anteriormente e não é de se espantar, né? Porque a gente já mostrou que a fórmula de Bhaskara é resultante, a dedução dela vem do complemento de quadrados. Tudo isso dividido por 2. Só que a raiz de menos 7 não existe. Perceba o seguinte, que aqui o segredo está justamente no delta, no discriminante. O delta deu menos 7, porque b ao quadrado menos 4ac deu menos 7. Então, quando o delta for menor que zero, a gente não vai ter raiz real. Portanto, não existe raiz real. Belezinha? Vamos agora fazer uma revisão de tudo que a gente fez aqui e depois eu vou trazer uma aplicação bem legal para vocês. Ok, gente, vamos fazer aqui um apanhado geral do que a gente fez aqui nesses exemplos, certo? Primeira coisa, a gente tem aqui nossa equação do segundo grau, formato geral, ax² mais bx mais c igual a zero. E eu quero que vocês se concentrem primeiro aqui na parte de complemento de quadrados, no lado esquerdo da tela. Perceba o seguinte, a gente sabe que o complemento de quadrados, a primeira coisa que a gente faz é colocar o a em evidência. Colocamos o a em evidência, encontramos m igual a b sobre 2a, somamos m ao quadrado, tiramos esse mesmo m ao quadrado, que é a mesma coisa que somar por zero, e a gente obtém um produto notável, que é o x mais b sobre 2a ao quadrado, né? O quadrado da soma aqui nesse caso, mais um número que é o que sobra, que é o c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado. Ou seja, nessa primeira linha aqui, a gente já completou quadrados, a gente já está com o resultado. Depois disso, a gente faz álgebra. A gente joga o menos b sobre 2a ao quadrado lá para o outro lado, joga o c sobre a lá para o outro lado negativo, e aí a gente chega exatamente ali com sinais trocados, né? O c sobre a ficou negativo, o b sobre 2a ao quadrado que estava negativo ficou positivo. Perceba que b sobre 2a é m, então eu só coloquei aqui como referência, né? Para ficar m ao quadrado menos c sobre a. Agora, perceba o seguinte, que quando a gente aplica o complemento de quadrados, passa o número que sobrou para o outro lado, a gente aplica a raiz quadrada para obter o módulo. E aí, nesse caso aqui, ó, a gente obteria a raiz quadrada em todos os termos. E aí, o que a gente tem? Perceba que quando a gente aplicar a raiz quadrada no termo b² sobre 2a menos c sobre a, se esse termo for positivo, que foi o caso do exemplo 1 que a gente fez lá no vídeo, parte 1, a gente obtém duas raízes, que foi o que a gente obteve no final. A gente tinha calculado, salvo engano, as raízes tinham dado 3 e 2. Então a gente tinha ali duas raízes reais. Ou seja, quando b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a for maior que zero, a gente tem duas raízes reais distintas. No segundo exemplo, a gente concluiu o seguinte, a gente concluiu que o b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a era igual a zero, que é justamente o caso 2. E a gente viu que ali a gente tinha uma única raiz.
uma única raiz real. E neste último exemplo, que é o caso 3, a gente concluiu que o b sobre 2a ao quadrado menos c sobre a é menor que zero. Não tivemos nenhuma raiz real. Agora, olhando aqui para o lado da fórmula de Bhaskara, aqui só está a nossa equação e o nosso delta, que é o famoso discriminante b quadrado menos 4ac, a gente conclui algo basicamente similar, porque a gente sabe que a fórmula de Bhaskara é resultante do complemento de quadrados. Quando o delta for maior que zero, duas raízes reais. Delta igual a zero, uma raiz real. Delta menor que zero, nenhuma raiz real. Então, basicamente, esse é o resumo de complemento de quadrados e fórmula de Bhaskara aplicados para resolver equações de segundo grau. E agora, como prometido, vou trazer uma aplicação bem legal aqui para vocês perceberem o poder da matemática básica. Beleza, gente? Trouxe aqui para vocês uma aplicação que fiz recentemente com um modelo matemático para tentar encontrar uma extrapolação para as espessuras mínimas estruturais de tubulações que se encontram nessa norma, API 574, é uma norma de inspeção. Só que qual é o grande limitante, né? A norma ela só vai até diâmetros nominais de 24 polegadas, que aqui está equivalendo um pouquinho mais de 600 milímetros. Ou seja, as tubulações de 26, 28, 32, 36 polegadas, elas não são contempladas pela norma. E aí, após fazer uma análise de tensões, né, que é o quanto que faz solicitação ali na estrutura, das deflexões, né, que é o quanto que aquela estrutura, a tubulação, está se defletindo, está se deslocando, a gente chega numa equação bem feia, só que aí eu percebi que essa equação ela era do tipo biquadrada. Como assim, Thales? Eu percebi que ela era do tipo y² mais y² mais alguma coisa, mais um d igual a zero. E aí, quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode falar que y² é igual a x. Opa, se y² é igual a x, isso implica que y² é igual a x². Então, a gente conclui o seguinte, onde tem y² fica x², onde tem y² fica x, mais o d igual a zero. Obviamente que aqui tem uma questão de coeficientes, né? É simplesmente só para ilustrar o método, mas perceba o seguinte, perceba que uma equação extremamente complexa, depois de fazer várias transformações ali algébricas, né? Passa para lá, passa para cá, substituir um dado no outro, eu percebi essa relação. E com isso, eu consegui obter um diâmetro interno equivalente, que é justamente esse termo que está aqui destacado em vermelho. E perceba que ele tem a cara da equação de segundo grau. Obviamente, da fórmula de Bhaskara, perdão. Perceba que é justamente ali como se fosse o menos b mais a raiz. A gente está pegando só a parte positiva porque não faz sentido ter diâmetro interno negativo, né? Então, perceba que tem um elevado a meio aqui, uma outra raiz, porque como eu falei, era uma equação biquadrada, mas a gente consegue utilizar a matemática básica para obter um modelo de extrapolação e simplesmente resolvendo aqui algumas constantes, que são números, né? Então a gente calcula ali com o módulo de elasticidade, calcula ali uma deflexão máxima e por aí vai, massas específicas, a gente obtém C1, C2, C3, obtém o nosso diâmetro interno equivalente e por fim obtém a espessura mínima extrapolada para diâmetros aí superiores a 24 polegadas e a gente consegue obter um resultado muito importante aí para a indústria. Tranquilão? Perceba o poder da matemática básica e das técnicas de algebrismo. Tranquilo, né, gente? Resolver equações do segundo grau, tanto por complemento de quadrados quanto aplicação direta pela fórmula de Bhaskara, é muito tranquilo. Só que, no final, eu mostrei para vocês uma aplicação real disso. Uma aplicação industrial, engenharia reversa de uma norma. Perceba o poder transformador que a matemática básica pode ter. E isso tudo depende de você. A matemática básica, ela traz um conjunto de ferramentas que são essenciais, desde manipulações algébricas até a própria aplicação de fato, a aplicação na engenharia neste caso. Então perceba que a gente resolveu aqui alguns exemplos pelos dois métodos. Há prós e contras, né, de usar um ou outro. Eu particularmente sugiro que se domine os dois, porque a fórmula é a fórmula. Basta você ter ali em mente,
saber reconhecer os coeficientes e você dificilmente vai errar um probleminha desse. Mas sugiro que você também sempre tente fazer por complemento de quadrados, porque você, além de exercitar outros conteúdos, como radiciação e módulo, você vai conseguir compreender melhor o que está acontecendo. Inclusive, a própria fórmula de Bhaskara, essa questão de delta e tal, a gente viu que ele surge do próprio complemento de quadrados. Belezinha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e, claro, sempre compartilhe com outra pessoa que esteja precisando aí aprender matemática. Tranquilão? Tamo junto nessa jornada. Tchau, tchau.